nós iremos mergulhar um pouquinho hoje naquilo que nós chamamos de oração vocal. Lembrando que nós estamos investigando os graus de oração para que a nossa oração ela possa se aprofundar, ok? Na semana passada, aliás, 15 dias atrás, na nossa última formação, nós falamos da necessidade de rezarmos. E essa necessidade, ela é crucial. Quem reza se salva, quem não reza se condena. É simples assim. Nosso Senhor, ele diz de maneira muito clara, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 15. Sem mim, nada podeis fazer. Este nada é o nada mais absoluto mesmo. Sem ele, nós não somos capazes de absolutamente nada. Somos completamente dependentes de Deus. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, em 1917, ela apareceu para 3 crianças. Apareceu para o Francisco, que tinha 9 anos de idade, apareceu para Jacinta, que tinha apenas 8 anos, e a Lúcia, que tinha 12. E dentre os diálogos que houve ali com as crianças, certa vez Lúcia perguntou assim para Nossa Senhora: Mãe, a Jacinta vai para o céu? E ela disse: sim, ela vai para o céu. E eu vou para o céu? Sim, eu vou para o céu. E o Francisco? Quando Lúcia perguntou se o Francisco ia para o céu, Nossa Senhora deu um sorriso e disse: sim, Francisco vai para o céu, mas terá que rezar muitos terços. Lembram-se disso? Sim. Só que o mais interessante não é o fato de Nossa Senhora dizer que Francisco teria que rezar muitos terços, mas o mais interessante é a resposta desta criança. Olha a resposta que o Francisco deu para Nossa Senhora com apenas 9 anos de idade. Ele disse assim: ó minha Nossa Senhora, terços rezo todos quantos vós quiserdes. Olha que coisa linda. Ou seja, Nossa Senhora acaba de dizer que esse guri, por alguma razão, e a razão é que nós somos dependentes da oração mesmo, e não tem como ir para o céu sem rezar, ele vai ter que rezar muitos terços. Só que assim, é uma criança, tem apenas 9 anos de idade. É uma criança que mora num vilarejo, em Fátima, ou seja, sítio, zona rural. Não tem celular, não tem TikTok, não tem Instagram, não tem absolutamente nada, entende? E ele vai para o céu, mas vai ter que rezar muito terço. E nós? Entende? E se nós perguntássemos para Nossa Senhora: mãe, eu vou para o céu? Qual seria a resposta de Nossa Senhora? Certamente não seria uma resposta diferente dessa. Isso não deveria nos surpreender, porque de fato é assim mesmo, não é fácil ir para o céu. É necessário esforço. Porém, depois de ouvir Nossa Senhora dizer aos nossos corações que seria necessário muitos terços, qual seria a nossa resposta? Esta é mais importante. Será que eu responderia como São Francisco Mártir? Oh, minha Nossa Senhora, terços? Ave Maria, deixa comigo. É terço, nós vamos rezar terço. E ele não disse isso da boca para fora. Por quê? Nós, lendo as memórias da Lúcia, da irmã Lúcia, ela diz que em vários momentos as crianças estavam no campo e então a Lúcia e a Jacinta estavam brincando e chamam o Francisco: Francisco, vem brincar. E ele diz: não, não vou. Mas por quê? Você gosta muito de brincar. É porque eu não terminei ainda de rezar o terço. Ou seja, a atitude desse menino não foi algo só da boca para fora. Ele de fato rezou muitos terços. Quando eles voltavam do campo, ele sumia e a família ficava doida: cadê o Francisco? Cadê o Francisco? E iam encontrar ele aonde? Na igreja, escondido atrás do altar, debaixo do sacrário. E lá ele se escondia para rezar os seus terços, os terços de Nossa Senhora. Olha que coisa linda. Então, nós precisaremos nos convencer disso sempre mais. Enfim, isso foi a formação passada. Eu falei também na formação passada que a nossa oração, ela nada mais é do que um trato de amizade com Deus. Deus quer ser seu amigo. A nossa vida de oração irá estabelecer com Deus uma amizade verdadeira, sincera, profunda. Deus deseja isso. Olha o que nosso Senhor ele diz no Evangelho: já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Jesus, ele não sente vergonha de nos chamar amigos. E é uma amizade verdadeira, por quê? Como é que se estabelece uma amizade? Bom, é necessário uma relação na qual haja uma troca mútua de confidências, uma partilha de coração. O que é que nosso Senhor veio fazer, senão, ao se encarnar, partilhar as confidências do coração do Pai? Jesus veio nos revelar a vida íntima do Pai. E Ele veio fazer isso para quê? Para que nós fôssemos seus amigos. Por isso, no nosso trato de amizade com Deus, na nossa vida de oração, nós iremos ter um trato de amizade com Deus. Isto é tão real que desde o Antigo Testamento, Deus já manifestava esse interesse em ser nosso amigo. Olha o que está no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 8. Mas tu, Israel, meu servo, Jacó que escolhi, raça de Abraão, meu amigo. Olha que coisa bonita. Já no Antigo Testamento, o profeta Isaías, para vocês se localizarem, está a 700 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 700 anos antes de nosso Senhor se encarnar, Deus já está dizendo: mas tu, Israel, meu servo, Jacó que escolhi, raça de Abraão, meu amigo. Mas quem é este que quer ser nosso amigo? Quem é este que clama, mendiga a nossa amizade? É só Deus, aquele que fez o céu e a terra. Só isso só. É só aquele que sustenta o universo com o seu poder. É só aquele que tudo sabe porque é onisciente. Ou seja, não é qualquer pessoa que quer ser nosso amigo, mas é Deus. Eu costumo brincar, né? Imagina que uma pessoa assim, bilionária, quer ser seu amigo, né? Uma pessoa que tem muito dinheiro, tem muitos bens e casa na praia, casa no manso, casa no condomínio floral do lago e não sei o que, né? Quer ser seu amigo. Ninguém vai pôr resistência nisso. Mesmo porque a amizade é o quê? É uma troca de bens. É até muito útil, né? Ter uma amizade como essa, que coisa maravilhosa. Se ele quer ser meu amigo, vou fazer resistência. É claro que esse exemplo é meio bocozão, assim, meio nada a ver, né? Mas se a gente aplicar em Deus, é exatamente isso. Ou seja, é muito útil que Deus seja nosso amigo. Porque não é que ele é rico. Ele criou a riqueza, entendeu? Não é que ele tem poder. Ele é todo poderoso. Não é que, tipo assim, ele sabe uma coisa ou outra. Não, ele é a própria ciência, ele é a própria sabedoria. Então, diante de alguém que é mais do que nós, que manifesta o desejo de ser nosso amigo, ninguém colocaria resistência ao negócio desse. E por que nós fazemos isso com Deus? Por que nós resistimos aos apelos de Deus que clama, mendiga, por favor, seja meu amigo? Talvez aquela sentença do livro do Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6, se aplique a nós. A palavra de Deus diz assim: é assim que agradeceis ao Senhor Deus, povo louco, povo estulto e insensato. Não é Ele o teu Pai que te gerou, o Criador que te formou e te sustenta? É assim que agradeceis? Ele te cria, te gera, te sustenta, clama pela tua amizade e simplesmente você age como louco, como estulto, um insensato. Por que desprezas assim a Deus? Por que dás tanta preferência às criaturas e deixa de lado o Criador? Por que tantas atenções às coisas menores se as mais sublimes são simplesmente desprezadas? É loucura. Entende isso? Então, o que acontece? Nós precisamos cair em si e perceber que, de fato, nós estamos desprezando nada mais e nada menos do que o Senhor que fez o céu e a terra.
que, que o Salmo 31, versículo 9, não caia sobre nossa cabeça, né? O salmista diz assim: não queirais ser semelhante ao cavalo ou ao jumento, animais sem razão. Porque não querer ser amigo de Deus é isso. É ser um cavalo, ou seja, um jumento. Alguém que não tem inteligência, não tem razão. Porque qualquer pessoa que tem inteligência e vê o esforço de Deus para vir ao nosso encontro, se renderia. E, no entanto, nós vemos esse esforço, nós tocamos esse esforço e nós resistimos sempre mais a Deus. Isso é loucura. Não sei se a senhora já se deu conta, as senhoras já se deram conta disso, mas os animais não têm amizade com Deus. É muito interessante isso. Nunca vai acontecer de você chegar na igreja e tá lá um gatinho com a fita do apostolado da oração rezando o terço, entendeu? Os animais não rezam. Por quê? Porque eles simplesmente não têm inteligência. Eles não são capazes de conhecer a Deus. Mas eles não possuem vontade livre, portanto eles não são capazes de amar Deus. De todos os seres criados, materiais, sensíveis, excetuando os anjos, nós, seres humanos, somos os únicos que possuem inteligência e vontade. Para quê? Para saber que Deus existe. E sabendo que Deus existe, ser amigo dele, amá-lo. A única razão de você ter inteligência é que Deus queria ser seu amigo, queria que você conhecesse ele. E então nós usamos a nossa inteligência para tantas coisas, talvez úteis, mas uma grande maioria inúteis, coisas ridículas. E não usamos a nossa inteligência para conhecer o nosso Deus. Nós usamos a nossa vontade para amar tantas coisas, às vezes até assim, lícitas, coisas boas, mas muitas vezes coisas ridículas, coisas fúteis, coisas banais, e não usamos a nossa vontade para amar Deus. Não tem outro nome para isso, não loucura. É por isso que uma pessoa santa é uma pessoa sã, ou seja, saudável, curada. Quem são os sãos? Os santos. Aqueles que não são santos são loucos, são doentes. Onde que está, né? Não sei, tem alguém que é psicólogo aqui? Tem? Pronto. Onde está a sanidade? Está na santidade. Quanto mais distante você está de Deus, mais você está num quadro de loucura, de psicose, de doença mesmo, de distúrbio, porque, claro, você se afastou da fonte da tua existência, da razão do seu ser. E, portanto, você começa a cair em um estado no qual você vai se desfigurando cada vez mais. Você vai se despersonalizando, você vai deixando de ser quem você deveria ser. Aquele que Deus sonhou para você, aquilo que Deus sonhou para você. Você vai ficando doente mesmo. Os santos não. Os santos estão unidos a Deus e por isso são saudáveis. Eles são sãos. Pois bem, tendo dito tudo isso, o que acontece? Infelizmente, nós temos encontrado cada vez mais resistência na sociedade para vivermos uma vida santa, uma vida de oração, ok? Por quê? Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade pagã. E não só pagã, mas uma sociedade que ela é neopagã, ou seja, um dia ela teve fé e ela perdeu essa fé. E o que acontece? Essa sociedade que já não é mais cristã, já não é mais católica, ela se pauta por princípios que são contrários à religião. Isso significa que, para você rezar, para você ter uma vida de oração, você vai precisar fazer uma violência muito grande contra tudo e contra todos, ok? Porque todas as estruturas à nossa volta estão construídas de tal maneira que a religião, a vida espiritual, a intimidade com Deus, ela se torna quase que impossível. Você pega, por exemplo, como está estruturado o sistema financeiro, como está estruturado o sistema educacional, o sistema universitário, o sistema político,
as áreas médicas, as áreas profissionais diversas, etc. Ou seja, você percebe que não tem espaço para religião, ok? Sei lá, você precisa tomar uma decisão no seu emprego, sei lá com o que você trabalha, mas você tem que tomar uma decisão ali. Se você for parar para pensar, aquela decisão que você precisa tomar, ela não compreende um elemento fundamental, Deus. Por quê? Você consegue tomar decisões ali independente de Deus e a coisa vai funcionar. Ou seja, vai ganhar dinheiro, mesma coisa, entende? Vai ter êxito, vai ter resultado, etc. Aos olhos do mundo. Ou seja, o mundo está estruturado de tal maneira que ele consegue ter os benefícios dele no prazer, na fama, no dinheiro, entende? Sem que tenha o elemento Deus. Então o que acontece? Quando você coloca o elemento Deus, você desmonta a coisa. Sei lá, se no teu trabalho, as decisões que você for tomar, você ponderar, tá, mas isso aqui agrada a Deus ou não? Você começa a perceber que toda a estrutura da empresa, do seu trabalho, do seu emprego começa a ruir, porque você fala assim, cara, vou ter que mudar tudo. Determinados conchavos vai ter que ser desfeitos, determinados funcionários vai ter que ser mandado embora, determinadas amizades vão ter que ser afastadas, determinados convívios sociais e programas, etc. Você percebe que fala, não, se eu colocar Deus aqui, a coisa começa a desmoronar. Ou seja, eu vou ter que refazer toda a estrutura. E é justamente isso. E por isso é tão difícil nós termos uma vida de oração. Por isso é tão violento nós rezarmos. Porque se a gente começar a colocar Deus nas estruturas, cara, a gente vai ter que refazer o mundo. E é isso mesmo. Porque o mundo jaz no maligno. Mas o mundo deveria ser de Deus. O governo do mundo deveria estar debaixo das mãos de Deus. Então, o que acontece? Como é que nós vamos ter esta força para resistir a tudo isso e de fato rezar? Bom, a força virá da própria oração. A oração ela vai infundir na nossa alma esse influxo vital, esta força que vem dessa intimidade, desse relacionamento com Deus, para que a gente tenha energia para lutar diariamente por aquilo que não passa, o céu. Ok? Então, sem a oração, meus filhos, a coisa não irá funcionar de jeito nenhum. Então vamos começar a adentrar nessa coisa de oração. Nós vamos falar sobre oração vocal, ok? A oração vocal é o primeiro grau de oração. O Padre Roio Marim, ele divide os graus de oração em 9 graus. Padre, o que são esses graus? Imagina o seguinte, imagina etapas de uma intimidade sempre maior com Deus. É como nas relações sociais, por exemplo, tem uma determinada pessoa que ela é só uma conhecida. O seu relacionamento com uma pessoa conhecida, ou seja, o seu diálogo com ela tem um certo limite, ok? Você não fala qualquer coisa com uma pessoa que não, eu sou uma conhecida, ok? Se ela se torna uma amiga, não, então a intimidade aumenta, então aquilo que você vai manifestar a ela se torna mais íntimo, um pouco mais profundo, ela tem acesso a determinadas realidades da sua vida que uma pessoa conhecida apenas não tem, ok? Se ela se tornar sua melhor amiga, nossa, então a coisa vai muito mais fundo ainda. Se essa pessoa que é sua amiga é alguém que é do outro sexo, ou seja, é um homem, e essa amizade cresce tanto, você começa a namorar ele. Chega um tal ponto, essa amizade, essa intimidade, você fala assim, não, eu vou casar com esse homem. Você vai viver com ele, entendeu? Ou seja, você percebe que vai tendo estágios de crescimento na intimidade, ok? Então, entenda os graus de oração nesse sentido. Quanto mais eu avanço nesses graus de oração, maior é a minha intimidade com Deus. De tal maneira que o primeiro grau de oração é a oração vocal e o último grau de oração é o matrimônio espiritual. Esse é o nome da oração. O 9º grau de oração chama-se matrimônio espiritual. Daí você já entende o que eu quero dizer com intimidade. Ou seja, os santos que chegaram ao último grau de oração são aqueles que se casaram com Deus.
O que vem a ser isso não nos cabe agora, mais para frente, nas outras formações, nós podemos explicar o que é que eu quero dizer com matrimônio espiritual. Só saiba que essa coisa existe. Já é suficiente para nós até agora, tá bom? Então, assim, tecnicamente, o que é a oração? Se nós fôssemos definir oração, nós poderíamos definir ela da seguinte maneira. Eu vou pegar uma definição de um sacerdote chamado Eugene Boylan. Ele diz assim: falando tecnicamente, a oração é uma elevação do espírito e do coração para Deus. A oração é uma elevação do espírito e do coração para Deus, para adorar, para o louvar, para lhe agradecer os seus benefícios e lhe pedir graça e misericórdia. Então, a oração nada mais é do que esta elevação da alma até Deus, e nesta elevação nós iremos adorá-lo, amá-lo, nós iremos louvá-lo e, sobretudo, nós iremos pedir. A oração, minhas filhas, é uma coisa pela qual nós pedimos algo a Deus. E se tem um negócio que foi feito para funcionar, é a oração. Ela só não funciona se você não fizer ela. Agora, pediu, meu irmão, segura na cadeira. Ninguém mandou pedir. Pediu, vai vir. Ou seja, esta coisa foi feita para funcionar mesmo. Ok? O nosso papai, Deus, ele anseia nos atender. Ele tem um desejo grande de nos socorrer. Ele quer isso. E só precisa pedir. Se pedir, ele vai nos atender. Ok? Então, a oração é esta elevação. Ok. Qual que é o efeito da oração na alma? Ou seja, o que ela causa na alma? A oração é essa elevação do espírito e do coração até Deus, para adorá-lo, louvá-lo, agradecer-lhe e pedir. Mas o que é que isso vai causar em nós? O mesmo padre Eugênio diz assim: o efeito da oração será nos fazer amar a Deus mais e mais. Então, efeito direto de quem reza, essa pessoa começa a amar Deus mais e mais. O amor, ele cresce. Conformar as nossas vontades com a sua, e isso é próprio do amor. Quando eu amo uma pessoa, eu faço a vontade dela. Eu abro mão da minha vontade para me conformar à vontade da outra pessoa, ok? E fazer-nos verdadeiramente humildes e levar-nos a estar mais intimamente unidos a Ele. Ou seja, a oração tem como efeito nos fazer amar a Deus, conformar a nossa vontade à vontade dEle e, consequentemente, crescer na intimidade, nos unindo a Ele, estando unido a Deus. Esta coisa da união a Deus é algo muito sério. Existe uma anedota nas crônicas franciscanas que diz que quando São Francisco de Assis ele entrou no céu, os anjos viram ele entrando, e então um anjo virou para o outro e disse: nossa, olha lá, está vindo Francisco. Aí o outro anjo disse: não, não é não, é Jesus. Aí o anjo: não, tenho certeza, é Francisco. O outro anjo: não, rapaz, mas parece muito Jesus. E então gerou uma confusão entre os anjos, porque Francisco, ele era tão íntimo de Deus, era tão íntimo a Nosso Senhor, estava tão unido a Jesus que já ninguém sabia mais quem era Francisco, quem era Jesus, entende? Ou seja, isso é só uma anedota, ou seja, o que a oração vai fazer em nós? Vai nos configurar a Jesus, para nós termos os mesmos sentimentos de Jesus, nós termos as mesmas virtudes de Jesus, nós sermos pacientes como Jesus é paciente, amoroso como Ele é amoroso, enfim. Nós sermos verdadeiramente cristãos. É isso que a oração vai fazer em nós. Nós vamos ser verdadeiramente cristãos. Cristiforme, ou seja, nós seremos Cristo. E diga de se passar, isso é uma maravilha, né? Porque, imagina, o que a sociedade precisa? Precisa de um Salvador. E quem é Salvador? É Cristo.
Mas como que eles vão conhecer Cristo? Conhecerão através de nós, os cristãos. Porque nós estaremos unidos a Cristo. Entende isso? Tá. Portanto, a oração vocal, que é este primeiro grau de elevação do Espírito até Deus, ela irá se caracterizar como palavras ditas, seja de forma audível ou de forma mental, mas palavras dirigidas realmente a Deus. A oração vocal ela é marcada por isso, por palavras, ou seja, um certo diálogo que eu estabeleço com o nosso Senhor. A oração vocal ela pode ser uma oração formal, ou seja, por meio de fórmulas, a Ave Maria, o Pai Nosso, o Credo, a Salve Rainha. Ou a oração, ela pode também ser espontânea, como um bom carismático faz, né? Quem é da carismática aí, tá acostumado. Eita Deus poderoso, né? Então, enfim, o fato é que nós iremos dirigir palavras, súplicas a Deus. Porém, estas palavras, minhas filhas, elas não podem ser palavras simplesmente soltas. Não. Precisam ser palavras que elas venham do profundo e do íntimo do coração. E estas palavras precisam carregar o nosso coração, ou seja, eu preciso estar naquilo que eu estou dizendo. A minha atenção tem que estar naquilo que eu estou recitando. Porque senão, eu vou rezar como diz Santa Teresa. Santa Teresa de Ávila diz assim: não chamo oração mexer os lábios sem pensar no que dizemos. Ou seja, para rezar não é suficiente só falar. Falar por falar, papagaio fala. Entende? Se for falar por falar, assim, tem um jeito bom para você rezar o terço todo dia. Você grava a sua voz rezando o terço e aí depois você aperta play. Todo dia, entendeu? Pronto, tá falando. Ué, Tá feito. Né? tá feito. Falar por falar, ué, o que adianta? Agora, quando nós falamos e o nosso coração está naquilo que nós dizemos, ou seja, a nossa atenção está naquilo que nós estamos pronunciando, é totalmente diferente. Então, Santa Teresa diz: não chamo oração mexer os lábios sem pensar no que dizemos, nem no que pedimos, nem quem somos nós, nem quem é aquele ao qual nos dirigimos. Olha que disparate, nós rezarmos de qualquer jeito, sem nem ter noção da coisa que a gente está pedindo, sem ter noção de quem nós de fato somos, quem é aquele com quem nós estamos falando. Ou seja, para que você tem inteligência? Se fosse para rezar assim, o papagaio reza. Ela continua: o costume de falar a majestade de Deus como quem fala a um estranho, dizendo o que lhe vem à cabeça, sem reparar se está certo, por ter decorado ou repetido muitas vezes, a isso não tem o ponta de oração. Imagina, aquele terço que sai recitado, você nem lembra mais se rezou Ave Maria, se terminou ela ou não. Cara, isso não é oração. Porque se a oração é uma amizade, um trato de amizade, então quando eu falar com Deus, eu estou estabelecendo um diálogo com Ele. E não tem nada mais horrível do que uma pessoa vir conversar com você e começar a falar coisa tudo doida. Você fala: cara, você está doido? O que você está falando? Ou seja, uma conversa sem pé nem cabeça, tudo atrapalhado. Você bebeu? Você está drogado? O que foi? Entende? Ou seja, nós começarmos a rezar como quem simplesmente nem pensa o que está dizendo. Sei lá, imagina que você recebe uma mensagem, o arcebispo de Cuiabá, Dom Mário, te manda uma mensagem: olha, o negócio é o seguinte, amanhã eu quero uma audiência com você. E ele não fala o assunto, não diz o que aconteceu, ele só te chama para audiência. Pergunto, você ia dormir tranquilo? Não, né? Tá louco. O que você vai fazer à noite?
Ficar pensando, né? Nossa, que eu vou falar pro bispo, pelo amor de Deus, o que será que ele quer? Não, deve ser tal coisa. Se ele falar isso, então eu vou falar tal coisa. Se ele dizer... Ou seja, eu vou pensar no que eu vou dizer a ele. E quando eu estiver na presença dele, Ave Maria, eu vou falar de forma bem lenta e pausada, porque eu vou pensar muito bem cada palavra que eu vou dizer, porque vai que eu falo um negócio e ele zanga. Sim ou não? Tudo bem. Aí você vai rezar. Você só está falando com Deus só. Ele não é um bispo, entendeu? E você fala com Deus como se estivesse falando com qualquer um, entende? Sem pensar no que você está falando. Sem considerar suas palavras. Não. Uma falta de respeito, no mínimo. Uma irreverência, no mínimo. Ok? Então, nós precisamos nos dar conta disso. Quando eu começo a rezar, eu estou dialogando com Deus. Padre, se é um diálogo com Deus, então tem que ter um eu e tem que ter um tu. O eu está aqui, né? Estou aqui. Mas e o tu? Onde está Deus? Onde é que está Deus neste diálogo? Eu estou falando com Deus desde onde? Vamos lá. Existem, minhas filhas, 4 modos da presença de Deus. A teologia nos ensina que existem 4 modos da presença de Deus. Ok? Então, se nós perguntarmos onde Deus está, eu posso responder isso de 4 maneiras diferentes. Certo? Cada uma dessas maneiras, Deus está lá presente realmente, mas em modos diferentes, distintos. De maneira excelente, ou seja, no primeiro modo, Deus está onde? Deus está no céu. Ok? Se eu perguntar, onde Deus está? Deus está no céu. O céu onde Ele habita. O céu no qual um dia nós também habitaremos. E nós o veremos face a face, naquilo que se chama visão beatífica. Então, por excelência, Deus está onde? Está no céu. Ok? Padre, então quando eu rezo, eu estou falando com Deus. Eu aqui e Deus lá no céu? A resposta, não, não é aí. Segundo modo da presença de Deus. Deus, Ele está presente também em nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? O que é que foi a encarnação? A segunda pessoa da Trindade, que é o Filho. Vocês sabem, né? Quantos deuses existem? Só um, né? Graças a Deus. Obrigado, Deus. Em Deus tem quantas pessoas? E quem são elas? O Pai. Qual dessas pessoas se encarnou? Segundo. O Filho, ok? O Filho se encarnou no ventre da bem-aventurada Virgem Maria. O que é que significa isso? Significa que no útero de Nossa Senhora, Deus criou para si uma humanidade, uma natureza humana, ou seja, um corpo humano e uma alma humana. E neste corpo humano e nesta alma humana, Deus se uniu por meio de uma união que se chama união hipostática, de tal maneira que a segunda pessoa da Trindade estava unida a um corpo humano e uma alma humana. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é verdadeiramente Deus. Amém? E verdadeiramente homem. Em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Tranquilo isso? Só que tem um detalhe. Quando Jesus, Ele fala eu, este eu não é humano. Porque Jesus não é uma pessoa humana. Jesus é uma pessoa divina. Atenção. Quando você fala assim, eu gosto de chocolate, esse eu é uma pessoa humana. Porque você é uma pessoa humana. A sua pessoa humana, ela está unida ao teu corpo e à tua alma, em uma unidade. Nós somos uma unidade de composição. Nós somos uma unidade de composição porque temos um corpo e uma alma. Amém? Jesus também tinha um corpo e uma alma humanos. Mas a pessoa que estava unida, esse corpo e essa alma, não é uma pessoa humana. É uma pessoa divina. Por isso Jesus é Deus. Por isso, quando Nosso Senhor Ele morre na cruz, Deus morreu. Não porque Deus, na sua divindade, morreu. Não.
mas porque Deus, unido à humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela humanidade morreu, e aquela humanidade é de uma pessoa divina. Então eu posso dizer com tranquilidade, Deus morreu. Padre, morreu a divindade? Não, a divindade não morre. O que morreu foi a humanidade. E o que é a morte? É a separação do corpo da alma. Então, na cruz, o corpo de Jesus se separou da alma dele. Isso foi a morte de Jesus. Esta morte é de uma pessoa divina. Ok? Tudo isso para dizer que Deus está em Jesus, porque Ele é Deus. É o modo da presença de Deus na humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, então, quando nós rezamos, nós falamos com Deus, então, em Jesus? Não. Não tecnicamente. Nós falamos com Deus desde um outro lugar. Existe um terceiro modo da presença de Deus. Se eu perguntar, onde está Deus? Deus está no céu. Onde mais? Em Jesus. Onde mais? Terceiro modo, na Eucaristia. Na Eucaristia está Deus. Por quê? O que é a Eucaristia? A Eucaristia é o sacramento do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. E nós já vimos, Jesus é Deus. Então, Deus está na Eucaristia. A presença de Deus em Jesus é pela união hipostática. A presença de Deus na Eucaristia é pela força do sacramento. É uma presença sacramental. Ok? Então, se você for no sacrário, lá está Deus. Padre, então nós rezamos e dialogamos com Deus a partir do sacramento? Resposta, ainda não também. Porque existe último modo da presença de Deus, que é a seguinte. Existe um modo da presença de Deus que chama presença de imensidade e que vai se transformar em inabitação trinitária. Vamos explicar essa coisa. Alguém aqui já se aventurou em fazer um bolo? Já? Gente, que maravilha! Ótimo! Que maravilha! Ótimo! Então, graças a Deus, todas as senhoras talvez já tenham tido essa experiência maravilhosa de fazer um bolo. Pergunto, quando você colocou o bolo no forno, você ficou na porta do forno olhando para o bolo sem se distrair dele nenhum segundo, ou simplesmente você colocou lá no forno, deixou lá o trem para apitar e foi embora cuidar da vida? O que você fez? Colocou no forno, foi cuidar da vida, sim ou não? Sim. Quando você voltou no forno, o bolo estava lá ainda? Por quê? Porque ele não anda sozinho, gente. Porque aquela coisa que você acabou de fazer e que não existia, a existência dela não depende em nada de você. Ou seja, quando você fez o bolo, você pegou um monte de coisa que já existia, sim ou não? Sim. E você fez uma outra coisa que não existia com coisas que já existiam. E aquelas coisas que já existiam independente de você. Tá me entendendo? Então aquele bolo não depende em nada de você. Ele vai continuar existindo. Quer você pense nele, quer não. Entendeu isso, sim ou não? Padre, que conversa de drogado, coisa doida, meu Deus. Ai, deu até um bug na minha cabeça, gente. Ai, que coisa. Por que você está falando isso? Simples. Quando Deus criou o céu e a terra, Ele criou o céu e a terra a partir do quê? Ele criou a partir do nada. As coisas não existiam. Então Ele trouxe aquelas coisas à existência. Do nada. E pelo fato dele trazer à existência aquela coisa do nada, aquela coisa depende dele. Porque foi ele quem deu a existência para aquela coisa. Por isso, Deus, ele não pode colocar o universo no forno e ir dormir. E cuidar da vida. Porque se ele se distrair do universo, ele desaparece. Porque Deus que deu a existência para o universo tem que sustentar esse universo na existência.
A maior prova de que Deus não esquece de você um segundo sequer é que você está aqui na minha frente. E que você já existe há pelo menos 30, 40 anos de idade. Se Deus tivesse distraído de você um milésimo de segundo, você teria desaparecido. Agora a pergunta é, Deus que criou você te sustenta desde onde? Deus te sustenta desde o mais íntimo da tua existência, do íntimo da tua alma. Ou seja, no profundo do seu coração, na sua essência, naquilo que há de mais íntimo, mais profundo, Deus está ali tocando você, te sustentando como um pai que te carrega nos braços. E que se ele soltasse você no chão, você simplesmente morreria, desapareceria. Então, Padre, onde é que Deus está? Ele está no íntimo da tua alma. Fazendo o quê? Te dando a existência. O que significa me dar existência, Padre? Significa que Ele um dia te escolheu e você passou a existir. E até hoje Ele não se arrependeu de ter te escolhido, porque você continua existindo. Você está me entendendo, sim ou não? Então Deus está no íntimo da tua alma te sustentando. E isso Ele está fazendo com o universo inteiro. Deus está sustentando o céu e a terra. Por isso eu posso dizer que Deus está presente em todos os lugares. Por isso presença de imensidade, ou seja, Deus está presente na natureza, nos animais, no sol, na lua, no ser humano, etc. Só que tem um detalhe, né? Um cachorro nunca será capaz de saber que Deus está no íntimo dele, sustentando ele na existência. Porque ele não tem inteligência. E como se não bastasse isso, Deus, ao nos criar, assim como criou todos os outros animais, Ele fez uma coisa diferente em nós. Por quê? Ao criar os animais, Ele os criou para que eles fossem apenas criaturas. E criaturas incapazes de conhecê-lo, porque não lhes deu inteligência. Ao ser humano, além de lhe dar a existência, ou seja, criá-los como criatura, lhes deu a inteligência para conhecê-lo, e não só lhes deu a inteligência para conhecê-lo, mas lhe deu uma coisa a mais, que é a natureza divina, chamada graça santificante, para que nós, seres humanos, não fôssemos apenas criatura como os cachorros, mas fôssemos filhos, como Jesus é filho. Por isso, ao sermos batizados, nós recebemos na nossa alma um negócio chamado graça santificante, que é a natureza divina infundida em nossa alma. Esta natureza divina na minha alma me faz filho de Deus. Se Deus, Ele não para um segundo de pensar num cachorro para sustentá-lo na existência, qual não é o pensamento dele para com os seus filhos que estão em estado de graça? Entende isso? Padre, então quando eu rezo eu falo com Deus aonde? Na minha alma. Por isso que a oração é um esforço de entrar dentro de nós. Um esforço de encontrar Deus que habita o íntimo da minha alma. Deus está presente em nossa alma. E nós o conhecemos, graças à inteligência e à vontade. É claro, essa inteligência é enriquecida pela fé e esta vontade é fortalecida pela caridade. Nós vamos falar disso mais para frente. Padre, o senhor tem certeza desse negócio que o senhor está falando? Porque assim, né? Às vezes o senhor está forçando a barra, né? Deus está mesmo em nós? Ué, vamos pegar a Bíblia. Vamos lá. João capítulo 14, versículo 23. João 14, 23. Respondeu-lhes Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada.
João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Jesus está dizendo que ele vai vir morar em nós. 1 João capítulo 4, versículo 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. 1 João 4,16. 2 Coríntios 6,16. Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo. Como o próprio Deus disse, eu habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós somos o templo de Deus vivo. Ora, um templo, Deus mora nele. Nós somos templos de Deus. Se a coisa é assim, minhas filhas, quando nós rezamos um Pai Nosso, rezamos uma Ave Maria, nós estamos conversando com alguém que habita a minha alma. Alguém que está no íntimo do meu coração. Eu não estou falando sozinho. E Deus não está me ouvindo lá das alturas do céu. Não é isso. Deus está mais próximo de nós do que nós imaginamos, meus filhos. Aí eu volto no início da nossa conversa de hoje. Não queirais ser como o cavalo e o jumento, animais sem razão. Ou seja, abre os olhos e veja. Deus está perto de nós. Então veja só, para finalizar. Quando nós formos rezar, e aí nós vamos daqui a pouco explicar aqui que vai ser a nossa prática semanal. Quando nós formos rezar, nós iremos fazer o seguinte esforço. Nós iremos prestar muito atenção naquilo que nós estamos dizendo, como quem está dizendo para alguém presente, ok? E nós iremos dizer aquilo como quem está dizendo aquela coisa do íntimo do coração, do mais profundo mesmo, ok? Então assim, quando eu rezar, seja feita a vossa vontade, ao pronunciar isso, seja feita a vossa vontade. Isso tem que vir carregado de um desejo de que aquilo seja verdade. Ou seja, tem que vir carregado de um desejo de que realmente, não, Senhor, é a tua vontade. Ou seja, o meu coração tem que estar naquele negócio. A minha atenção tem que estar ali. Quando eu falo assim, Pai Nosso, eu tenho que pôr a minha atenção e ter consciência de que, de fato, Ele é meu Pai. Eu estou falando a um Pai. Ok? Então, quando eu for falar, sei lá, me dirigir a Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus, tomar essa consciência. Eu não estou falando com qualquer pessoa, não. Gente, é a Mãe de Deus. Eu não posso falar de qualquer maneira com ela. Ok? Então, nós precisamos tomar esta consciência para que Nosso Senhor também não nos repreenda como repreendeu aquele povo do seu tempo. Mateus 15, 8. Este povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Não. Nós não iremos honrá-lo apenas com os lábios. Mateus 15, 8. Nós iremos honrá-lo também com o coração. Por quê? Ele está ali. Eu estou na presença dele. Ok? Então é isso. Essa é a informação e aquilo que vai ser agora a nossa prática semanal. Qual vai ser o nosso esforço? Nós vamos fazer um esforço de exercitar a oração vocal, que é o primeiro grau de oração, que é o mais simples, desta maneira que nós apresentamos nesta formação. Então veja só. Nós iremos utilizar no nosso momento de oração o terço, tá? Então nós vamos praticar a oração vocal por meio do quê? Por meio do terço.
Por que o terço? Porque é aquilo que é mais acessível e mais fácil. Poderia ser liturgia das horas, poderia ser alguma novena, poderia ser, sei lá, ofício da Imaculada, podia qualquer oração vocal, ok? Mas vamos adotar o terço porque é mais acessível a nós, terço mariano. Então, eu espero que as senhoras já tenham estabelecida a rotina das senhoras, sobretudo o horário de dormir e o horário de acordar, e principalmente o momento da oração das senhoras. Aquele momento da oração que é íntimo, é o teu momento de oração com Deus. Que é bom que seja de preferência pela manhã, pelo fato do seguinte: começou o dia, é uma confusão. O horário do dia que você tem o maior controle é a parte da manhã. Porque você acorda e fala o que você quiser. Depois que criançada acordou, maridão acordou, chegou funcionário em casa, saiu pro trabalho, cara, acabou, você já não manda mais na tua vida. Pneu fura, nego passa mal, sei lá, tem uma obra na FEB lá que acaba com a tua vida, sei lá, você tá ferrado, entendeu? já era, entende? E aí, alguém liga que não sei o quê, enfim, você chega à noite e está destruído. Ah não, meu horário de rezar é à noite, chega à noite e está destruído. Então, é preferível que essa oração, que nós vamos fazer um esforço maior, seja de manhã. Padre, não é possível de manhã. Ótimo, encaixa onde dá, mas tem que acontecer ela, ok? Pelo menos 30 minutos. Se conseguir 1 hora ali, tranquilo, mas no mínimo 30 minutos, para nós fazermos exercício. Se você já tem uma rotina estabelecida de oração, porque você já tem mesmo a vida de oração, tranquilo, mantenha como está. Só tenha uma atenção para essas dicas que o padre vai dar para poder melhorar esta coisa. O mais importante é rezar, então reza. Então vamos lá. Qual é a dica que o padre vai dar? Primeiro, quem não se confessou ainda, te vira negro, vai se confessar. Então isso é a primeira coisa. Esteja em estado de graça. Ok? Quando você for rezar, fazer sua oração pessoal, por exemplo, se for pela manhã, o que você vai fazer? Você vai acordar de manhã, tudo bonitinho, vai para o teu lugar de oração, você vai fazer o sinal da cruz e você vai tomar consciência de que você não está sozinho. Você pode até usar a imaginação, imaginando que Jesus está sentado do seu lado, que Nossa Senhora está ali, ajoelhada com você no seu cantinho de oração, entende? Use realmente a imaginação que o seu anjo da guarda está ali, etc., para você tomar essa consciência de que, cara, eu não estou sozinho. Não vá se perder também na imaginação, entendeu? Ficar lá, criando um filme de Hollywood e pronto, ele não reza, né? Não precisa disso. Mas o mínimo de consciência. Se a questão da imaginação ela não é tão fácil para você, tem uma imagem, uma estampa piedosa, um crucifixo piedoso, entende? E isso já ajuda muito a tomar consciência. Não, eu estou na presença de alguém. Entendeu isso? Ótimo. Aí você vai começar a rezar o terço. Como? Você vai rezar o terço de forma muito lenta e atenciosa. Então, nada de rezar de flash, né? Ave Maria cheia de graça, Senhora... Não, calma. Entende? Não vai rezar igual o jogador de futebol, né? Você já viu o jogador de futebol rezando, cara? É muito engraçado. Junta lá o time, vamos lá. Pai nosso, do céu, santificado. Não precisa, entende? Mas também não é pra rezar assim, tipo... Ave Maria. Não, entende? Lenta significa o seguinte: você precisa estar recitando e a sua atenção acompanhando cada palavra que você está dizendo, para que aquela palavra não seja perdida, ok? O que acontece muitas vezes? Como é que a gente reza, né? A gente reza assim. Você pega lá o terço, né? E vai rezar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor... Nossa, meu marido chegou em casa ainda hoje, gente. O que está acontecendo, hein? Santa Maria... Mãe... Que custava, gente. Era só lavar a louça para a mãe. Pelo amor de Deus, ficou o dia inteiro dormindo, não fez nada. Santa Maria, Mãe de Deus. Ou seja, o que a gente faz? A gente começa a recitar a Ave Maria e o pensamento vai embora, entendeu? Por que você vai recitar de forma lenta? Para você fazer um esforço do seu pensamento estar naquilo que você está falando. É isso que é o exercício, ok? Então, forma lenta e atenciosa. Aí o que acontece? Para facilitar o processo, você pode recitar a oração de forma audível.
Não precisa gritar, entende? Mas pronuncie a palavra de tal maneira que o seu ouvido consiga ouvir. Por exemplo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Ou seja, é um volume que eu consigo ouvir. Se eu estou sozinho, eu consigo fazer um volume maior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Por quê? Isso ajuda você a prestar atenção. Se você já está com a sua atenção mais treinada, você já está mais habituado à oração, você consegue levar para a oração puramente mental, sem vocalizar, entende? Você consegue só no pensamento dizer e não se distrair. No começo é um pouco difícil, então é bom que você pronuncie de maneira audível, ok? Então a coisa é essa: nós vamos nos colocar na presença de Deus, tomar essa consciência, nós iremos recitar a oração de forma lenta e atenciosa, pegando cada palavra, ok? E a hora que você terminar o terço, você vai pegar os salmos para completar o horário que você estabeleceu. Se você já começou a leitura dos salmos, você pode voltar para fazer a resta do salmo desse jeito. Padre, e se der o tempo eu não consegui rezar o salmo, fiquei só no terço? Não tem problema, ninguém está preocupado em terminar nada. Eu quero rezar. Padre, e se eu terminei o tempo e eu rezei só 2 dezenas? Não tem problema, não é para terminar o terço, é para rezar. Nós não queremos um diploma de terço rezado completo. Eu quero o diploma de amigo de Deus. Então, nós estamos falando de uma outra coisa. Não é um cenáculo que você tem que começar e terminar. Você vai lá no cenáculo, você começa, tem um começo, meio e fim. Tem que terminar ele. Não dá para ir embora sem terminar, não. Mas a oração pessoal, esse negócio só acaba, aliás, não acaba nem quando você chegar no céu, que a hora que chegar no céu é que vai começar mesmo, né? Então, é um negócio para a vida toda, ok? Então não tem essa preocupação de terminar ou não terminar, certo? Se acontecer de, por exemplo, você leu um versículo do Salmo e aquilo te deu uma vontade de dizer algo para Jesus espontaneamente, uma oração vocal espontânea, pode dizer. Sei lá, você leu lá, não sejais semelhantes ao jumento e ao cavalo, mas sem razão. Aí você sente vontade, nossa Deus, é verdade, eu não posso ser um jumento não. E quiser falar alguma coisa para ele, pode dizer. Pedir algo, pode pedir. Jesus, converte eu, entende? É oração vocal espontânea, pode fazê-lo, ok? Sem problema nenhum. É isso.